Olá, está no ar o programa Fora da Caixa, programa especial de entrevistas e hoje aqui na mesa, de volta, ele que é professor, bacharel em teologia, escritor, diversas obras relevantes no cenário brasileiro e também um debatedor de ponta. Gabriel Oliveira Porto, seja bem-vindo outra vez. Obrigado, pastor Juliano. É um prazer estar aqui com você novamente, né? E eu espero que mais uma vez nós possamos aí fazer um bate-papo gostoso, né, sobre os assuntos da escatologia, assuntos que o pessoal tem tanta dúvida e que possamos esclarecer aí as dúvidas de muitos, né? Glória a Deus. Gabriel, no programa passado, nós estávamos falando sobre o período tribulacional, selos, trombetas e taças. Como você enxerga selos, trombetas e taças estão falando de um mesmo evento em ciclo ou selos, trombetas e taças, isso é progressivamente de uma forma linear? Como enxergar selos, trombetas e taças dentro do período tribulacional? Então, para podermos explicar melhor essa parte, nós precisamos primeiro retornar nos modelos de interpretação que foram utilizados a respeito do Apocalipse no decorrer da história, né? Então, só relembrando aqui um pouquinho, no decorrer da história, o Apocalipse ele foi interpretado de pelo menos quatro formas diferentes, né? Então, existe a forma historicista, aquela que vai dizendo que os eventos do Apocalipse vão se cumprindo aos poucos no decorrer de toda a história, em vários séculos, né? Temos a forma preterista, que ensina que o Apocalipse já se cumpriu praticamente inteiro ali no primeiro século, principalmente com os eventos da queda de Jerusalém e da guerra judaico-romana. Temos a forma futurista, que entende que do capítulo 4 para frente o Apocalipse é 100% futuro ainda para nós. E também existe aquela forma mística, também chamada, que eu acho que é a menos popular de todas, que passa aquela ideia de uma representação alegórica da luta do bem contra o mal e que no final o bem vai vencer, né? Então, no decorrer da história da igreja, se usou esses quatro métodos para se interpretar o Apocalipse, né? E dentro principalmente do método preterista, eles adotaram essa ideia, que depois o amilenismo abraçou isso, de um modelo totalmente cíclico, de que o Apocalipse ele é subdividido em 7 sessões e que essas 7 sessões repetem o mesmo tema de forma cíclica, sempre tratando os eventos que vão da primeira vinda à segunda vinda de Cristo, cada um por uma ênfase diferente. Então essa é a linha que o amilenismo abraçou, principalmente aqui do último século para cá, com livros, por exemplo, como o Mais Que Vencedores, do William Hendrickson, né, que no meio amilenista é bem conhecido. Já no futurismo, né, o dispensacionalismo ali de Darby, de Scofield, lá do início do dispensacionalismo estruturado como sistema, nós temos a ideia de uma sequência contínua. Então, que a tribulação começaria com a abertura do primeiro selo e que numa linha do tempo, após o último selo, começaria as trombetas, após a última trombeta, começaria as taças, e aí sim, após a última taça, a volta de Cristo no final da tribulação. Então, basicamente, na atualidade, nós temos esses dois sistemas concorrendo: o sistema totalmente cíclico e o sistema totalmente linear, né? E estudando os dois, principalmente na minha pós em escatologia e depois no mestrado também, eu percebi que, embora eu sempre crie na forma futurista, né, e mais linear, eu percebi que a forma cíclica também tem pontos interessantes e pontos fortes, né? E aí eu percebi que existia uma forma de poder conciliar partes dessas duas, pegando os pontos fortes de cada uma, dentro de um modelo ainda futurista e ainda pré-tribulacionista, né? Então, principalmente, junto com a ajuda do Dr. Carlos Oswaldo Pinto, né, finado, ele é antigo reitor ali do Seminário Bíblico Palavra da Vida, um pouco antes dele se adoentar, eu estava trabalhando junto com ele nessas pesquisas para desenvolver esse modelo que a gente chamava assim de interpretação do Apocalipse baseado em 1 Coríntios 10:32, de entender ali os três grupos distintos: igreja, o Israel e os gentios ímpios. Então, em cima dessa ideia,
eu, de repente, orando a Deus, né, e pedindo orientação, uma iluminação do Espírito Santo para isso, me debati com o Apocalipse e falei, peraí, por que que existem aqui 3 grupos de julgamentos e cada um com 7 julgamentos, né? E aí eu pensei, se são 7, são 7 anos da tribulação. E por que 3 grupos de julgamentos? E aí me veio essa ideia. Um se refere ao ponto de vista da igreja, o outro ao ponto de vista de Israel e o outro ao ponto de vista dos gentios ímpios, né? E aí quando me deu esse insight, eu comecei a reler o Apocalipse com essa ótica e vi que encaixa muito bem essa ideia, né? E aí dentro dessa linha de pensamento, os 7 selos seria todo o período tribulacional do ponto de vista da igreja, que foi arrebatada logo antes do início da tribulação, e está do céu observando esses eventos se cumprirem, né? E isso se encaixa muito bem com toda a narrativa, porque Apocalipse 5 e 6, o foco é o céu, né? A igreja está lá no céu, Jesus está no céu abrindo selos, o ponto de vista do narrador, ele fala, vi cair na terra algo como uma montanha em chamas. Então, se ele viu cair na terra, é porque o narrador está no céu, né? O ponto de vista. Então, os selos, ele retrata bem essa ideia do ponto de vista da igreja glorificada, né? E também mostra ali no último selo a meia hora de silêncio no céu, preparando-se a comitiva para Jesus voltar. Ali em Apocalipse 7 já mostra quem são estes e de onde vieram. São os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ali, embora não de forma explícita, já ocorre uma ressurreição ali, a ressurreição dos mártires da tribulação. A gente vai ver lá em Apocalipse 20 que os mártires da tribulação precisam ressuscitar para aparecer junto com Cristo, e ali voltar junto com ele, inaugurar o milênio. Então a gente percebe que ali é o fim da tribulação, né? E aí depois, quando nós já emendamos para o capítulo 8, Israel entra como público-alvo, quando começamos a falar das trombetas, né? Então eu até costumo associar assim, por que selo está associado à igreja? Porque nós temos o selo do Espírito Santo, nós somos selados com a presença do Espírito Santo. E por que trombeta se refere a Israel? Porque a cultura do povo de Israel usava vários toques de trombetas, né? Dwight Pentecoste fala de pelo menos 5 tipos diferentes de toques de trombetas usados na Bíblia com finalidades diferentes. Então, um tipo de toque é para se levantar acampamento e ir embora, como se fazia na época de Moisés no deserto. O outro é preparação para a guerra, né? Um alarme, estamos sendo atacados, invadidos. O outro é usado em festas, né? Como a própria festa das trombetas e tantas outras que tem no calendário judaico. Então, o toque de trombetas está muito associado à cultura do povo de Israel. E por isso ali os julgamentos das trombetas faz parte desse bloco em que o povo de Israel é o protagonista, é o público-alvo. E ali nós vemos diversos elementos que são totalmente judaicos. Então começa ali os 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Depois nós vemos ali Apocalipse 11, as 2 testemunhas, 2 profetas judaicos. Apocalipse 12, a mulher e o dragão, que a mulher representa a nação de Israel e o dragão ali representa Satanás na pessoa do anticristo. Apocalipse 13, as 2 bestas, a besta do mar, é o falso Messias com seu império político, que é o anticristo, né? E a besta da terra é o falso profeta com seu império religioso. Depois ainda em Apocalipse 14, novamente os 144 mil, fazendo a verdadeira entrada triunfal do Messias, aquele que vem como um anjo forte, que coloca um pé na terra e outro no mar, né? Ali já é uma representação da volta de Cristo também, mas do ponto de vista de Israel, a verdadeira entrada triunfal, que ainda não aconteceu. E depois do 14, verso 6 em diante, já começa a entrar as taças. Por quê? Quando nós observamos os julgamentos das taças, além de eles serem os mais intensos, porque sempre é atingindo na totalidade e não limitado em 1/3 como era para o povo de Israel, porque o julgamento para Israel é um julgamento educativo. Deus não tem a intenção de aniquilar o povo, mas de quebrantá-lo por meio desse sofrimento, para que eles se arrependam e creiam no Messias. Já para os gentios ímpios, né, aqueles que vão seguir o anticristo, fazem parte do seu governo, receber a sua marca, Deus só tem uma palavra,
intensidade máxima de juízo. A Bíblia fala, as taças do vinho do furor da ira de Deus sem mistura. Significa que antes estava misturado, diluído, né? E agora é intensidade máxima. E aí nós vemos que todos os juízos das taças, o público-alvo é sempre relacionado aos gentios ímpios. Fala que o império da besta ficará em trevas, os seguidores da besta ficarão feridos com úlceras, com chagas, né? Os que receberam a marca da besta sofrerão, e ele é sempre apontando desse jeito, colocando os seguidores do anticristo, que fazem parte do seu império, do seu governo ali, a besta, como os alvos desse julgamento. E perceba que até a volta de Cristo no capítulo 19 é uma volta do ponto de vista dos gentios ímpios, porque ele vem, como é relatado ali em Isaías 63, como um vingador, com a espada nas mãos, com um general de guerra, né, pronto para destruir o inimigo, aniquilá-los. Por isso que nesse trecho tem uma hora que se fala assim, que eles pediam para as montanhas, cai sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro, né, porque o Cordeiro virá com grande ira sobre os ímpios. Jesus virá para destruir o anticristo, o seu exército, lançar o anticristo falso profeta no lago de fogo, prender a Satanás, aniquilar o seu exército e ainda conclamará as aves dos céus para que venham e devorem as carnes dos cadáveres desse exército ímpio. Então eu percebi que se encaixa muito bem essa forma de enxergar o Apocalipse como 3 vezes o período tribulacional, cada uma pelo ponto de vista de um dos grupos. Interessante. Pastor Gabriel, Batalha do Armagedon, o que é essa batalha? Podemos assimilar essa batalha com Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, como alguns fazem? Ou essa Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 nada tem a ver com a Batalha do Armagedon? Pode falar um pouco sobre essa batalha? Sim. Por incrível que pareça, para nós entendermos bem essa ideia de Gog e Magog, nós precisamos retornar ali ao Gênesis. Logo ao pós-dilúvio, onde nós vemos os descendentes de Noé, para onde cada um se espalhou. Então nós vemos ali que a descendência de Cã, eles colonizaram um pedacinho do Oriente Médio, principalmente a África. A descendência de Sem ficou mais no Oriente Médio, e a descendência de Jafé, ela colonizou metade para a Europa e a outra metade para a parte norte da Ásia, né? E então, ali nós vemos a parte de Gog e Magog, né? Porque Magog, ele foi um descendente de Jafé. Então, ele colonizou aquela parte onde hoje seria a parte ali dos países eslavos, o leste europeu, a Rússia. E se nós olharmos no mapa até hoje, né? É interessante, há pouco tempo atrás eu fiz essa pesquisa. Você pode, inclusive, repetir isso na sua casa. Você pega no Google Maps, coloca lá, Jerusalém. E aí você vai exatamente em linha reta para o norte. Qual é a grande cidade que tem mais ao norte de Jerusalém? Moscou, a capital ali do povo do norte. E se você for retinho para o leste, um pouco mais longe, qual é uma grande cidade que está exatamente ao leste de Jerusalém? Pequim, né? A cidade também do povo do Oriente, né? Dos chineses hoje. Então, quando o povo israelita falava de Gog e Magog, estavam se referindo assim, até os confins da terra, até os povos mais distantes que a gente conhece, porque o povo que eles conheciam, que morava mais distante, era o que hoje nós conhecemos como os russos, os do extremo norte de Israel. Então é dessa ideia de Gog e Magog, né, que viria até dos lugares mais longínquos conhecidos deles. Mas voltando na questão de Gog e Magog, existe uma diferença entre a guerra de Ezequiel 38 e 39 para a descrição de Apocalipse 20. São completamente diferentes. Em momentos diferentes. Isso. Essa expressão Gog e Magog, ela na verdade se refere assim, desse exército virá até pessoas dos lugares mais distantes do mundo. Então isso que quer dizer Gog e Magog na cabeça de um israelita. Até os lugares mais longínquos do mundo conhecido vai vir gente fazendo parte desse exército. Né? Por isso que essa expressão se repete nos dois. Mas a de Ezequiel 38 e 39 ocorrerá durante o período tribulacional. Eu acredito que seria ali no finalzinho da primeira metade dos 7 anos. Porque Ezequiel 38 vai dizer que Israel será atacado num período em que ele estará em paz, depois de ter se recuperado de um grande período de guerra,
e estará vivendo em sua terra pacificamente. Ou seja, tem que ser depois da criação do Estado de Israel, e depois da criação desse Estado tem que ser um período em que Israel estiver em paz. Quando ela terá paz, mesmo que uma falsa paz? A partir do acordo assinado pelo anticristo, que será quebrado no meio dos 7 anos. Por isso que eu cravo nessa primeira metade da tribulação Gog e Magog, porque é o único período que nós vemos que Israel já existe como nação e estará em paz, antes da volta de Cristo, do milênio, lógico. Então ali haverá esse ataque surpresa dessa coalizão de nações, que basicamente são as nações que fazem essa divisa entre Israel e a Rússia. Né? Então todos esses países intermediários, e aqui nós podemos colocar Alemanha, Paquistão, Irã, Iraque, esses países aqui, até chegar na Rússia, né? Eles farão uma coalizão para fazer um ataque surpresa contra Israel, mas a Bíblia já nos diz que o próprio Deus irá intervir de forma sobrenatural, ganhar essa guerra para Israel e deixar todo mundo boquiaberto com isso, porque humanamente falando eles não teriam condições de vencer nem de reagir a esse ataque. Já o Gog e Magog de Apocalipse 20, ele é após o milênio. É quando Satanás é solto para tentar as nações, e aqui é principalmente os descendentes daqueles que sobreviveram à tribulação e entraram no milênio. Que esses já nasceram no milênio, não conheceram nada do que houve antes. Esses que poderão ser seduzidos por Satanás. E aí ele fala que Satanás reunirá um grande exército como a areia do mar até de Gog e Magog. Então volta a mesma ideia. Até das terras mais distantes, mais longínquas, ele irá conseguir arrebanhar pessoas para fazer parte desse exército. Mas aqui é completamente diferente, porque a Bíblia diz que quando eles chegarem às portas de Jerusalém, dessa vez não vai nem ter guerra, né? Deus fará cair fogo do céu e os consumirá a todos. Eles morrerão carbonizados. Então não tem como conciliar. Porque na volta de Cristo, ele destrói o exército do anticristo e conclama as aves dos céus para que devorem as carnes. Já depois do milênio, eles serão carbonizados, então não vai sobrar carne para a ave comer. Né? Por isso que a gente não consegue conciliar como um único evento, como alguns grupos tentam fazer. E o Armagedon ocorre no final dessa tribulação. Isso, eu posso dizer que logo após esse ataque surpresa de Gog e Magog ali no final da primeira metade, ele junto com a ressurreição das duas testemunhas, são os eventos que dão o gatilho para que Satanás quebre o seu acordo. Porque até ali, o povo de Israel principalmente, estava acreditando que ele era o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo e estavam voluntariamente seguindo a ele. Mas com o testemunho das duas testemunhas, depois sua morte e ressurreição, e já esse ataque surpresa que foi Deus que livrou eles e não o anticristo, ele cairá totalmente em descrédito. Né? E aí sim ele será obrigado a quebrar o seu acordo e se impor por meio da força. E é por causa disso que Israel foge para o deserto, né, onde será sustentado ali pela figura da mulher de Apocalipse 12, e a gente sabe que as bases secretas de Israel, do exército israelense, ficam no deserto do Negueb, né, no subsolo do deserto. Então é ali que eles se refugiarão e se prepararão para a guerra. Então nesse meio tempo, Apocalipse 16 vai dizer que 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saem da boca do anticristo, falso profeta, e de Satanás, e que eles são emissários que irão percorrer o mundo convocando os exércitos das nações para virem ao Vale de Megido, o Armagedon, para se juntarem ali, se reunirem e lutarem contra Israel. Então isso é a guerra do Armagedon. É esse levante das nações comandados pelo anticristo ou convocados por ele. Eles se reúnem ali onde hoje a gente chama mais ou menos ali da Cesareia de Felipe, aquele pedacinho que é o comecinho ali do Vale de Megido. E vão se reunir ali para depois descer para o deserto e atacar o povo de Israel, o exército israelense. Mas a Bíblia também mostra que eles não estão totalmente assim unidos entre si e nem totalmente fiéis ao anticristo. Então o anticristo, como já percebe a chance de haver ali uma revolta contra ele, desses exércitos das nações, principalmente os reis do Oriente, né, e os países asiáticos com um exército de 200 milhões, Daniel 11 vai dizer que ele sai da cidade santa e fixa seu acampamento entre o Monte Santo e o mar. Né? O grande mar é o mar Mediterrâneo. Então, se você olhar o que fica entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo, o Vale de Megido.
Então a Bíblia diz ali que ele sai de Jerusalém e fixa o seu acampamento no Megido para já esperar os exércitos ali, né, para não dar muita chance de ter um levante, uma revolta contra ele. Né, e ali sim eles vão se reunir e descer o Vale de Megido em direção ao sul ali de Israel para atacar o povo de Israel. E esse já é o cenário do final dos tempos, é o ápice da Guerra do Armagedon. E aí nós chegaremos naqueles eventos de Zacarias 14, onde a Bíblia fala que naquele dia o Senhor se levanta para a batalha, como ele faz em dia de guerra, e que ele descerá dos céus em glória, os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras, e ele próprio vencerá a guerra para Israel. Falando sobre o anticristo dentro deste período tribulacional, o filho da perdição, esse tratado de paz, essa aliança entre o anticristo, Daniel 9:27, a última semana de Daniel, hoje paira dentro das mesas escatológicas de debates a etnia do anticristo. Esse anticristo, que é a besta que sobe do mar, o cavalo branco ali do Apocalipse 6, ele pode ser muçulmano? Essa é uma teoria hoje levantada com mais afinco por muitos. Uhum. O que você fala sobre isso, pastor Gabriel? Bom, primeiro a gente precisa retornar à ideia de etnia, de nacionalidade nos tempos bíblicos. Ela é um pouco diferente do que é hoje, né? Até para nós hoje existe o conceito de dupla cidadania, às vezes tripla cidadania, né? E não era muito diferente ali na época bíblica. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele disse em textos que era judeu da tribo de Benjamim, mas quando compareceu perante as autoridades, ele disse: sou cidadão romano, tenho o direito de ser julgado por César. Então, ao mesmo tempo, ele era judeu e romano. Né? Ele tinha essa dupla cidadania, porque isso é uma questão de status na época, e não exatamente da etnia genética, né, da descendência. Então, nós vemos que, biblicamente, o anticristo, conforme a profecia das 70 semanas, Daniel 9, ele precisa ser um líder do antigo Império Romano. Então ele será um líder que virá de terras que na antiguidade eram partes do Império Romano. Né? Não precisa necessariamente ser exatamente a Europa, porque o Império Romano pegou toda a Europa, uma boa parte do Oriente Médio, Ásia Menor e até o norte da África. Né? Então isso era o Império Romano na antiguidade. Então Daniel 9 vai dizer que ele é o príncipe que virá do povo que destruiu Jerusalém. Se o povo são os romanos, esse príncipe será romano. Mas, ao mesmo tempo, para que ele convença os judeus de que ele é o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo, ele precisa comprovar o cumprimento de algumas profecias messiânicas, entre elas, ser descendente do rei Davi. Né? Então, mesmo que falsamente, né, através de algum tipo de fraude ou engano, ele terá que comprovar que tem uma ascendência judaica como descendente do rei Davi. Né? E a pessoa pode ter ao mesmo tempo essas duas genealogias, uma por parte de mãe e outra por parte de pai. Né? Ou até ele pode ser europeu de nascimento, mas de etnia judaica. Né? Não precisa ser separado pai e mãe. Então, assim, o anticristo ele até poderia ser árabe no sentido de o local em que nasceu, mas ele teria que ter uma ascendência romana e judaica. Legal. Pastor Gabriel, dentro do período tribulacional, nós entendemos que haverá o templo. Quando vai ocorrer essa reconstrução, eu não sei se o irmão pode falar sobre isso. Mas este templo, necessariamente, ele tem que estar localizado hoje ali no Domo da Rocha. Esse Domo da Rocha terá que ser destruído para a reconstrução. Como você vê isso? A orientação ou a ordem que Deus deu para a construção do seu templo é que ele tinha que ficar no Monte Moriá, no Monte Santo. Né? Existe essa tradição ali que a rocha onde Abraão teria oferecido Isaque em sacrifício está hoje embaixo do Domo da Rocha.
né? Apesar disso não ser totalmente comprovado, é mais uma tradição. Mas para cumprir o critério bíblico, basta que o templo seja erigido no Monte Moriá, em alguma parte dele, né? Eu não tenho aqui separado, mas você pode pesquisar na sua casa, por exemplo, entra lá no Google Maps e escreve Jerusalém Old City, né? Cidade Velha. Você vai cair certinho ali onde é o Monte Moriá, o Monte do Templo. E as pessoas podem ver facilmente pelo Google Maps assim. A mesquita hoje, né, ele é meio retangular, assim, verticalmente, né, vindo do norte para o sul. Da metade para baixo é que está a mesquita. Da metade para cima, nós temos ali um jardim e um museu no canto. E essa metade norte do Monte Moriá, ela tem tamanho suficiente para caber todo o prédio do Templo de Jerusalém. Então, é possível sim fazer uma divisão ali no Monte Moriá, mantendo o Domo da Rocha onde ele está, e logo ao lado, com um vão de uns 8, 10 metros entre um e outro, construir o Templo de Jerusalém. Então, não necessariamente o Domo da Rocha teria que ser demolido. Isso, exatamente. E eu vejo textos bíblicos que corroboram, por exemplo, Apocalipse 11, verso 1, na visão que o apóstolo João recebeu, ele diz assim: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios, né? E quando nós vemos na época de Jesus, onde era esse pátio exterior, o pátio dos gentios? Exatamente a metade sul do Monte Moriá, que é onde hoje fica o Domo da Rocha. Então, em textos como esse, também nós vamos pegar, por exemplo, Zacarias, vai dizer: o dia do Senhor chegará quando Jerusalém for dividida com os gentios. Né, também tem esse texto que corrobora, e por conta disso eu acredito sim que por meio do acordo de paz que o anticristo vai fazer, porque é esse acordo que vai permitir a reconstrução do templo, né, porque hoje se chegar lá o pessoal para demolir o Domo da Rocha, começa a Terceira Guerra Mundial, na hora. Exatamente. Né? Então como o anticristo vai conseguir fazer para costurar essa paz? Eu acredito que será dessa forma. Ele, por meio desse acordo de paz, ele imagina assim: que melhor slogan para demonstrar que finalmente se conseguiu paz entre judeus e árabes do que o templo de cada uma das duas religiões, um do lado do outro, convivendo em paz e harmonia e cada um podendo cultuar no seu templo. Então eu acredito que ele fará esse acordo para ceder a metade norte para os judeus, para que eles construam ali o templo. E é interessante que até geograficamente, quando nós olhamos ali por meio dos eventos, dos achados arqueológicos, é bem possível que o lugar correto do Templo de Jerusalém era mesmo a metade norte. Por que eu digo isso? Facilmente a gente consegue localizar onde hoje é a porta chamada Porta Dourada, ali na muralha da Cidade Velha, que está emparedada. E é escrito nos textos bíblicos que a porta oriental, como era chamada na época, era a única que dava direto para o templo, quando a pessoa entrava por ela. Tanto que Jesus, quando descia do Monte das Oliveiras, ele entrava por essa porta para ir ao templo. Ela conecta ali o Monte das Oliveiras até o templo. E a porta que o Saladino... Isso, exatamente, é que foi emparedada. E quando nós olhamos, ela fica aqui, ó, na parte norte, perto do final. Então, se o templo for realmente for reconstruído na parte norte, ele vai ficar exatamente na frente da Porta Dourada. Gabriel, a teoria do anticristo ser islâmico, se ele fosse islâmico, seria muito difícil ser aceito pelos judeus. Exatamente. Ok, vamos lá. Apocalipse capítulo de número 20, a partir do versos 11, nós temos ali o tribunal do trono branco, o juízo final. Livro da vida e livro das obras. Sobre o livro da vida, os nomes que não estiverem ali no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esse livro da vida, as pessoas que têm o nome escrito nesse livro da vida, essas pessoas podem ter o nome retirado do livro da vida. Já estamos aproveitando o livro da vida dentro do âmbito escatológico, mas já estamos partindo para a soteriologia. Sim. É possível ter o nome riscado no livro da vida?
Então, na outra vez que eu vim, né, eu comentei um pouquinho sobre isso, do meu entendimento de que não é possível riscar, e depois acompanhei os comentários ali Por isso que nos eu fiz a vídeos, né? pergunta. Já. E até acho que os calvinistas não vão gostar do que eu vou dizer agora, né? Eu não gostei porque ficaram me xingando de calvinista, né? E eu não sou calvinista, gente, eu sou arminiano. É importante entender, então, essa questão do livro da vida, ela não é uma questão fechada com um único tipo de entendimento dentro do arminianismo, né? Existem basicamente 3 tipos de arminianismo. Eu acho que uma boa parte das pessoas não sabem disso, né? Então, basicamente, quais são os 3 tipos de arminianismo? Existe o arminianismo chamado de clássico, que é o da época dos remonstrantes, né? A geração ali dos discípulos diretos de Armínio, logo após a morte dele. Existe o arminianismo wesleyano, que veio estruturado por John Wesley, inicialmente adotado pelos metodistas, né, e depois por outros grupos também. E existe o arminianismo, que hoje é conhecido como arminianismo de 4 pontos, que é a soteriologia dos batistas, né? A Convenção Batista Brasileira, oficialmente aqui no Brasil, o sistema que ela adota é o arminianismo de 4 pontos. Então, quais são as principais diferenças, né? O arminianismo, um dos principais pontos que difere essas três vertentes do arminianismo é justamente a questão de perda de salvação. Então, o arminianismo clássico, ele entende que é possível perder a salvação por apostasia, mas que são situações extremas, que isso é raro de acontecer, mas que uma vez acontecendo isso, a pessoa não consegue mais recuperar a salvação. Ela cai em apostasia, fica com a mente cauterizada e nunca mais irá conseguir retornar. O texto usado seria Hebreus 6. Isso, Hebreus 6, 4-6, exatamente. Agora, o wesleyano, ele entende, principalmente baseado em Romanos 11, quando fala que aqueles cortados da figueira, se crerem, poderão ser reenxertados. Eles acreditam que é relativamente fácil perder a salvação, eles entendem assim, um pouco mais fácil do que o clássico, não é tão difícil assim perder a salvação. Mas que uma vez tendo perdido, a pessoa consegue recuperar se arrepender e voltar a crer. Então, em tese, no arminianismo wesleyano, a pessoa poderia várias vezes durante a vida perder a salvação e depois se arrepender e recuperá-la, né? E o arminianismo de 4 pontos, ele entende que não é possível perder a salvação, tá? Mas é diferente da forma como o calvinismo crê. Porque o calvinismo ele vai dizer que não se pode perder salvação porque Deus decreta que a pessoa é salva e o Espírito Santo, de forma irresistível, vai manter ela daquele jeito. Agora, o arminianismo de 4 pontos, ele dá muita ênfase na questão da regeneração. Ele entende assim, a partir de quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela nasce de novo, adquire uma nova natureza, se torna morada do Espírito Santo, selada com o Espírito Santo. E a transformação que esse novo nascimento causa na pessoa muda a natureza dela. Antes, a natureza da pessoa era querer pecar, né, como todo ímpio. Agora, a nova natureza do regenerado é naturalmente querer lutar contra o pecado. Ele não gosta de pecar. Eventualmente ele vai pecar, ele vai falhar. Mas a natureza dele vai ser querer lutar contra o pecado. E existem muitos textos, por exemplo, da primeira carta ao João, que dão ênfase para isso. 1 João 3, 9 e 10 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, né? Então, ali é um dos textos que mostra que o novo nascimento causará essa mudança de natureza da pessoa. E também leva-se muito em consideração a questão da presciência divina. Porque o próprio arminianismo vai ensinar ali no Factis que a eleição é segundo a presciência de Deus. Tá? Isso é arminianismo, não é calvinismo, né? O que é presciência de Deus? Deus, desde a eternidade passada, já conhece todo o futuro, em detalhes. Ele já conhece a nossa vida inteira antes da gente nascer. Como diz o Salmo 139, quando ainda era substância informe no ventre da minha mãe, já conhecia todos os meus dias. Então, não é que ele determina forçosamente para que aconteça do jeito A, B ou C. Ele sabe
quais são as decisões livres e espontâneas que você tomará durante a sua vida. E o fato dele saber não faz com que deixe de ser livre e espontâneo. Então, dentro desse entendimento, ele já sabe quem vai crer em algum momento de sua vida. Desses que vão crer, ele já sabe quem vai perseverar fiel até o fim de sua vida. Esse é o eleito. Né? Esse é o eleito. E também aqueles que caem em pecado, ele já sabe se a pessoa irá se arrepender e voltar para Cristo ou se ele irá permanecer ímpio até o fim de seus dias. Então Deus já conhece o resultado final da vida da pessoa. Como ele vai terminar os seus dias, como ímpio ou como justo? Deus já sabe. E baseado nesse conhecimento prévio, aqueles a quem ele já sabe que irão crer e perseverar até o fim, são os que ele escolheu para a salvação. E são os chamados eleitos para a salvação, e isso até dentro do arminianismo. O arminianismo, tanto o clássico quanto o wesleyano, mas o clássico dá mais ênfase nisso, ele separa os salvos em dois grupos. Crentes e eleitos. Crentes e eleitos. O eleito é aquele que não perde. Por quê? Porque Deus já previu que ele vai perseverar. Não porque decretou, mas porque Deus já previu que vai perseverar. E o chamado só crente é aquele que Deus já previu que ele vai se apostatar e terminar seus dias como ímpio. Né? Então, o entendimento que a gente tem é de que, como Deus já conhece tudo isso, não faria sentido ele escrever um nome no livro da vida de alguém que ele sabe que vai terminar seus dias como ímpio e que por isso ele já sabe que vai ter que apagar depois. Né? Seria mais lógico ele nem escrever, porque ele já sabe como essa pessoa vai terminar os seus dias. Né? É um contrassenso com a própria onisciência de Deus isso. E aí talvez o pessoal possa me perguntar assim, mas e Moisés que disse para Deus, me risca do teu livro? Okay. Ou também tem o Salmo, se eu não me engano é o Salmo 69, que fala sobre riscar do livro da vida. Eu trato todas essas questões nesse livro aqui, ó. Capítulo 14, do Homem, Pecado e Salvação, eu trabalho isso. Então, primeiro, Deus tem vários livros, Deus não tem um só. Né? O próprio texto de Apocalipse 20 fala, e livros foram abertos e também outro livro, o livro da vida. Né? Então, Deus, não necessariamente quando fala teu livro, o livro de Deus, está se referindo ao livro da vida, porque Deus tem vários livros. E ali no caso de Moisés, a melhor forma de nós entendermos é nós vermos em que cultura Moisés cresceu. Moisés cresceu na cultura egípcia. E ali na cultura egípcia, qual é a ideia que eles tinham? Que tinha dois livros, o livro dos vivos e o livro dos mortos. Enquanto a pessoa estava viva, o nome dela estava escrito no livro dos vivos. Quando a pessoa morria, o nome dela era riscado ou apagado do livro dos vivos e escrito no livro dos mortos, para saber que aquela pessoa morreu. Então, dentro dessa linha de pensamento, riscar o nome de alguém do livro dos vivos significa matar a pessoa, tirar a vida. Então, é isso que Moisés quis dizer. Olha, se eu morrendo for suficiente para conseguir salvar o povo, eu entrego a minha vida, pode me matar, tira a minha vida, mas não aniquila esse povo. Né? Foi esse o clamor dele, não de perda de salvação. E ali no Salmo, quando algumas traduções usam a expressão livro da vida, aí nós temos que recorrer no original em hebraico, porque a expressão livro da vida, no sentido salvífico, é misefer, né, que é livro ou rolo em hebraico, ha-hai, né, que é literalmente da vida. Né? Agora, no Salmo ali, está misefer haim, está no plural. Então, a tradução literal ali seria livro das vidas, ou pode ser traduzido como livro dos viventes, que traz essa mesma ideia que eu te expliquei da cultura egípcia, que é o registro daqueles que estão vivos naquele momento. Então, riscar o nome daquele livro significa apenas que a pessoa vai morrer. Ok.